Eu queria que vocês situassem um pouco. Houve muitas questões de demandas ligadas à saúde mental nos casos de pacientes com dor crônica, que evoluíam apresentando manifestações psíquicas e tinha muito problema com conflito, porque, por exemplo, perícia começava a deslegitimar a queixa psíquica na pessoa que tem a dor, a falar de que não, tem uma desproporção entre o quadro e a manifestação. E, ao mesmo tempo, havia categorias onde as manifestações eram mais ligadas ao que passou a ser tratado, como o Minayo estava chamando ali, de violência mesmo no trabalho. Uma gestão é, perversa mesmo, né, de procurar impor. Tinha desde práticas que eram de violência mais absurda mesmo, do porrete em cima dos trabalhadores, até práticas de dominação mais sutil, né? Manifestações distintas dessa agressão no trabalho. E como é que foram os enfrentamentos que vocês tiveram, que tipo de demandas que apareceram mais para vocês e que puderam ser abordados nessa perspectiva da vigilância, né? Você tem algum relato assim de intervenções de vigilância que foram mostrando como, poxa, esse é o caminho, a gente está indo bem aqui, porque politicamente essas coisas vão e vêm, né? E a gente tem dificuldades. Mas quais foram essas vivências que vocês enfrentaram mais nesse terreno? Se avançou em discussão, sem dúvida, não? Em compreensão, mas acho que o passo para a prática, e uma prática continuada, não? Em que você tenha um corpo técnico que possa incorporar a questão de saúde mental, chamar de alguma forma, porque nos evitamos chamar de saúde mental até isso, não? Estamos mais preocupados em colocar, sei lá, questões psicossociais do que definir como saúde mental, que te remetia mais à questão de clínica, de doença, de cura, não? Quando o que se tratava na vigilância e de mudança de condições de trabalho. E acho que o que tinha eram algumas empresas que, por si mesmas, procuravam criar ambientes muito mais abertos, né? Do que propriamente por atuação da saúde do trabalhador, dos celestes e demais, né? Eu não tenho noção ou menos informação, de que tinha tido uma prática consistente e continuada, não? Quando estamos já no ponto, não? As coisas mudavam e foi muito solto, não? Muito solto. Minayo, e a produção de vocês nesse tema aí? Vocês citaram algumas teses. Já enfim, eu não queria muito andar aqui me elogiando, não? Mas eu não sei quantos anos eu fui coordenador docente, mas eu sempre tive uma gestão de portas abertas, entende? Sempre, na sala sempre eu estava e com alguém e demais. E isso acho que se perdeu muito, não? Por uma série de perdas que eu lamento muito e procuro não falar porque me deprimo, não? Eu gostaria de colocar uma questão para Minayo, para o Luiz. Antes de mais nada, Minayo, nós estamos falando de saúde mental, não se deprima aqui. Não.
mas me impressiona essa sua imersão nessa diversidade de problemáticas importantes no mundo do trabalho. E, sem dúvida, a saúde mental é central nesse processo. Vai continuar, inclusive nessa crise da pandemia, está demais, né? Mas a questão é o seguinte: no livro A Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira Contemporânea, tem 6 capítulos da parte de subjetividade e trabalho, que eu considero um dos grandes momentos desse livro, cada um trazendo uma perspectiva diferente. E eu gostaria de destacar na pergunta as 3 perspectivas importantes que tem ali. Uma delas é a abordagem do Álvaro Mello sobre a psicodinâmica do trabalho, o sofrimento do trabalho, os conceitos clássicos, né, de Juriano, do sofrimento patogênico, do sofrimento criativo, enfim. A outra é uma abordagem do estresse, da saúde mental no estresse, uma perspectiva epidemiológica que a Tânia Araújo apresentou no capítulo dela. E a outra trata-se exatamente do capítulo do Luiz Branco e o seu, que constrói uma crítica a uma visão, digamos assim, mais medicalizada, como vocês falaram, de transformar o sofrimento patogênico em algo que possa ser, digamos assim, identificado e controlado na empresa, uma espécie de alguns termos nesse capítulo, né? De higienização do sofrimento na fábrica, como se abordaria qualquer outro risco que abriria essa perspectiva, digamos, de controlar, reduzir ou eliminar o ruído, mas o sofrimento, a crítica que vocês trazem com uma outra perspectiva, eu acho interessantíssima, ou seja, não é possível, o sofrimento é inerente à condição humana, né? Como identificar isso? E aí vem a questão para vocês dois, do ponto de vista da perspectiva da vigilância, me parece que exceto a perspectiva do sofrimento, mas tanto o estresse quanto a questão da saúde mental na busca, né, de seus efeitos que pudesse levar a ações da vigilância, exemplo do assédio, suicídio, né, tantas questões importantes, ou mesmo na concepção do estresse pós-traumático, enfim. O que vocês mais orientaram nessa perspectiva da vigilância? É uma abordagem ampla ou a abordagem por meio dos efeitos? Porque nós sabemos, por exemplo, como o suicídio no trabalho se tornou uma questão importante nesse processo de reestruturação produtiva, e o exemplo da França, lá no France Telecom, que, se eu não me engano, 26 pessoas se suicidaram, inclusive com suicídio no trabalho, né? Foi algo marcante. Então, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, porque fica essa curiosidade. Havia uma perspectiva ou ela partia de alguns elementos mais objetivos da violência no âmbito da saúde mental? Nós não temos interferência, não tínhamos interferência nas práticas da saúde do trabalhador nos estados e municípios, não? Entende? Nossa interferência aí era muito limitada. O que tínhamos sobretudo, a interpretação, de ajudar, em alguns casos mais individuais, não? Você pensa, sobretudo, a questão da violência. A questão da violência no sentido amplo, não? Que daria para actuar, não? A violência moral, por exemplo, a assédio moral.
Esta é uma temática importantíssima, não? Importantíssima, não? Para ser tratada, não? Enfim, transformada em causa, motivo de ação. Porque eu tentei, inutilmente, envolver sindicalistas e, enfim, uma atuação de movimentos, entende? Eu acho que temos claros as ideias, Luís, eu acho que as ideias estão bastante claras, não? Entende? Mas estamos aí muito limitados. Por exemplo, eu sempre falei com os companheiros de que a arqueologia tudo bem, mas temos a vigilância em saúde do trabalhador, que é nosso campo próprio para atuação. E acho que também, por aí também houve um distanciamento da prática, não? Para se limitou mais ao ponto de vista de pesquisa e de investigação, não? Mas o que a ação ficou muito capenga, não? E nós não tínhamos poder de intervenção mesmo. Enfim, lamento dizer isso. Se continuo por esse terreno, vou falar apenas de problemas e problemas e problemas que tínhamos de todo tipo. Podíamos nos expressar e podíamos falar tranquilamente, não? Eram encontros, seminários, oficinas e demais, não? Luiz, você quer acrescentar alguma coisa? É ressaltar mesmo algumas coisas que o próprio Minayo já mencionou aqui, né? A pergunta que o Paulo mobiliza para a gente é importante. O foco, quando a gente estava pensando, e Minayo ajudou muito a gente a pensar isso, me ajudou a ter isso claro, né? A vigilância ela tem como horizonte maior a redução da mortalidade da classe trabalhadora, né? A VISAT. Vigilância em saúde do trabalhador. A questão que se colocava não era fazer uma vigilância à parte. Minayo nunca conduziu nessa perspectiva, de fazer agora um processo de criação de diretriz para uma vigilância específica da questão mental. Mas a pergunta que ele fazia, isso foi tema inclusive do seminário de 2014, era como integrar as problemáticas do que a gente chama psicossocial, mental, etc., como integrar nas práticas de vigilância do processo de trabalho. Isso foi um grande pulo do gato, na minha opinião, porque você mantém, digamos assim, a lógica da vigilância sem segmentá-la. E sem segmentar, você também dá o outro pulo do gato, que é retirar a temática, retirar entre aspas, né? Retirar a temática mental da mão ou da propriedade dos profissionais psicólogos, psiquiatras e etc. Como se esse fosse um domínio apenas de um grupo específico de profissionais. Na verdade, quando ele traz a discussão de como integrar esse tema, esse conjunto de situações que você trouxe muito bem, Paulo, é o estresse, podemos usar essa linguagem, o suicídio, o sofrimento né, relacionado ao trabalho, o assédio moral e outras formas de violência do trabalho também, todos esses fenômenos que compõem esse campo, como é que a gente integra e como é que avança? O Minayo contribuiu não na segmentação da vigilância, construindo uma vigilância à parte, ao mesmo tempo apontou uma coisa importante. Olha, a questão não é a gente apenas ser capaz de identificar esses fenômenos e conectá-los ao trabalho. Suicídio, identificá-lo como sendo causado ao trabalho. O sofrimento, identificá-lo como relacionado ao trabalho. Não apenas a identificação, mas, digamos assim, fazer uma investigação profunda para perceber a origem desses sofrimentos, a origem desses fenômenos. E o que foi o grande, no meu ponto de vista, a grande contribuição
foi ressaltar, mais uma vez, a categoria organização do trabalho, que ele falava há pouco ali. Que todas essas dimensões, fenômenos que a gente chama da saúde mental, de alguma forma, têm origem na organização do trabalho, nas relações que se estabelecem, na hierarquia, na distribuição do poder nos ambientes de trabalho, na possibilidade de participação dos trabalhadores ou não, no seu reconhecimento, na sua valorização ou desvalorização. Quer dizer, esse campo seria um grande objeto da vigilância em saúde mental, esse campo de fenômenos que a gente da organização do trabalho. E fazer ver o sofrimento e a saúde mental relacionado a isso seria, então, dar voz aos trabalhadores cada vez mais. Por isso ele mencionou a coisa dos sindicatos, que nas próprias oficinas não avançou tanto nesse ponto, porque existe um domínio de profissionais dessa área, né? Então, a tentativa foi essa, inclusive, de trazer os trabalhadores, os seus saberes, as suas questões representadas. Para fechar o comentário, dizer assim que também uma grande identificação foi feita, e ele contribuiu muito para isso. Dizer, olha, a academia brasileira, mesmo na área de saúde do trabalhador e além dela, avançou bastante em produção do conhecimento sobre saúde mental e trabalho. O próprio livro que você citou, Paulo, os capítulos aí, que realmente são muito bons, mostram isso. Avançou muito a produção do conhecimento. O outro lado é que continua capenga, né? A parte da intervenção das práticas. Então, nós temos hoje uma diversidade de teorias em relação à saúde, subjetividade e trabalho, mas o pulo do gato de como transformar esse conjunto de saberes em diretrizes para os serviços, conectando academia e instituição, SUS, Renastre, etc., ainda está faltando. O ponto de ligação, o intercâmbio desses saberes ainda está faltando. Estou falando isso para ressaltar que é nosso compromisso também, como academia, sair um pouco da nossa torre de marfim, porque avançamos bastante em produção de papers, livros, etc. Mas, do ponto de vista dos serviços, ainda falta a nossa contribuição. Ô Jorge, eu vou te provocar nessa questão. Esse processo que a gente está discutindo aqui, né? Vocês já comentaram, era um processo em que isso que acontecia na academia dialogava com os conceitos e as ideias vamos dizer assim, da missão do serviço público, né? A ideia da vigilância, ela está nessa discussão porque é uma discussão que visa subsidiar uma proposta de intervenção. Essa coisa do produzir para a ação, que o Minayo já destacou em outros momentos da discussão dele. E aí, no plano institucional, a gente tem, nesses últimos anos, justamente um momento em que, do ponto de vista da ofensiva do movimento que acontece no mundo do trabalho, né, é uma ofensiva que fragiliza muito o movimento de trabalhadores, e também a gente teve, no próprio país, a guinada política no plano institucional, que também dificulta esse encontro, né, e essa possibilidade de uma política pública que se aproprie dessas contribuições. Como é que você vê esse tema e, assim, que outros elementos você agregaria nessa discussão da dificuldade desse encontro, né, dessa produção teórica com o que estava acontecendo no campo das políticas públicas? Porque me parece que, do ponto de vista de ações pontuais, o próprio relato do Luiz mostra que isso continuava acontecendo. Em São Paulo tem um debate, pessoas que estão envolvidas com essa discussão são chamadas. Na Bahia tem uma discussão, elas são chamadas. Mas a ausência, né, a distância é mesmo na grande
na questão da política nacional, né? Como é que você vê essa questão? São muitos fios. Por exemplo, a gente tem as pistas que a saúde mental ela é fundamental, ela é múltipla. São múltiplas. Primeiro, você tinha... Quando a gente estava estudando intoxicação por agrotóxico, aparecem as tentativas de suicídios de monte. Ninguém faz absolutamente nada com aquilo. Todo aquele registro, a gente tenta que seja trazido à tona as situações que levaram aquelas situações de tentativas, e isso fica ali num canto. Então, a gente vai trabalhando desastre, aí se depara com o impacto da saúde mental dos desastres. O impacto tanto das pessoas que são atingidas pelos desastres, quanto nas que trabalham nos desastres. Então, você tem toda uma discussão que rola por aí. Depois que eu estava falando que chegou numa intervenção que a gente vislumbrou, que seria uma intervenção a partir do retorno ao trabalho, dos afastados, essa discussão ela veio a partir da discussão de funcionalidade e desfuncionalidade da Previdência Social, que teve, no grupo lá da Bahia, uma liderança nessa discussão. E a gente pegava esse fio, não, então vamos trabalhar essa questão da funcionalidade e da desfuncionalidade da retorno ao trabalho como um momento de reorganizar o trabalho. E por outro lado, dos sindicatos, aparecem, por exemplo, dos bancários, projetos incríveis, 5, 10 anos, com a Magnólia, que coloca lá a carga do trabalho, os efeitos das metas, e fica meio que numa tentativa de trabalhar isso nos acordos coletivos, que em algumas situações isso se opera, mas muito em cima de uma tentativa pontual de desfazer as metas que estavam propostas, mas não construir as metas dos trabalhadores. Por exemplo, isso a gente viu também na cana. A gente não consegue trabalhar a meta, né? A meta de corte de cana. No trabalho do bancário, a gente não consegue trabalhar a discussão das metas, que são absolutamente patogênicas, psicogênicas, em termos de patologia. E isso é totalmente constatado, anos após ano, construindo teorias de impacto da organização do trabalho, de relação do trabalho com a saúde mental, com o sofrimento, e a intervenção da construção de como que você trabalha a participação dos trabalhadores, dos próprios bancários, na discussão do seu próprio trabalho, isso não aparece. Isso não. A gente tem contato com o Banco do Brasil, tem contato com trabalhos de várias ordens, desde que a gente estava na Secretaria Estadual em 80. Isso é recorrente, né? Essa aflição de que existe forma de você estar trabalhando essa relação saúde mental e trabalho, e a gente tem vários fios para ativar essa relação e fica nessa aflição de não conseguir efetivar, né? Mais recentemente, a discussão dessa discussão da saúde mental, do suicídio, uma nova organização trabalhando novo fio, que talvez esteja a sequência, de dizer que é preciso você ter uma discussão mais ampla do trabalho no território, das relações de vínculo, e que está na contramão do que está acontecendo, né? Mas, de qualquer forma, a resistência para a discussão, por exemplo, do trabalho dos camponeses, da produção de alimentos, da agroindústria, isso está na ordem do dia, né?
Agora, isso está sobre ameaça aí de não acontecer, mas também a epidemia é um ponto de possibilidade também. Está aberto. Eu não entraria em depressão, mas eu fico agoniado, né, de não ter chegado numa. E estava próximo. Quando a gente fala lá de Santa Catarina, era o modelo de intervenção que partia do sindicato dos professores e do INSS e dos psicólogos. A base da intervenção no Estado era desses 3 sindicatos. Mas isso miou. Jorge, você está falando dos bancários, que nada. Muito pelo contrário, querido. Se tem uma categoria que mais avançou nesse terreno da área psicossocial Avançou. e Da foram também intervenção. os funcionários da justiça. Também. Ter incorporado no acordo coletivo o assédio moral, que mais quer? E entrou e tinha aquela professora Margarida Barreto, que foi uma iniciadora, treinou muito o pessoal e atuou muito dirigido. Era pelo menos uma pista. Não digo que seja maravilhoso, que tenha avançado no país, mas tem histórias de sucesso. Não? Não concordo contigo. Eu estou dizendo na intervenção, na organização, não foi o foco do assédio moral. O assédio moral era ligado a casos pessoais, de relações interpessoais. Ela não foi trabalhado na violência da organização. As metas nunca tiveram um foco de intervenção dos bancários. Não, bancários, não bancários. Teve também acordos em São Paulo, você tem razão, mas mais mediados pela Superintendência Regional de São Paulo do que pelos bancários. Mas teve que haver um agente público que interpretasse essa discussão. Isso não aconteceu com a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. Isso é uma fragilidade. Isso, nada, claro. Mas isso é uma fragilidade, porque a gente falar da saúde do trabalhador e da saúde mental, a gente não tinha mandato para poder fazer uma política. Claro. Quando a gente fala do INSS, quando a gente fala da reabilitação, a gente tenta falar com o assistente social e acontece esse diálogo, mas quando a gente vai falar com a organização do INSS, ela barra. Nós fizemos oficina e fica no papo, não fica na ação. A discussão da funcionalidade ela acontece no Sereste lá da Bahia, muito legal, mas quando vai para a ação, ela esbarra no própria Previdência Social. É isso que eu estou falando um pouco. Quando a gente fala da vigilância do agrotóxico, acontece alguma coisa aqui e ali, lá no Paraná, mas fica no Sul, a questão do suicídio lá no fumo, e ponto. Muito pontual. Agora, estamos esquecendo um grande ator, que é o Ministério Público do Trabalho, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho tem que tirar o chapéu. Como tem conseguido numerosíssimos acordos de conduta. Não? Nossa. Porque era quem podia entrar com a autoridade tranquilamente e ser escutado, porque a ameaça da justiça era mais forte do que o papo dos vigilantes. Né? Mas quando você ressalta, Minayo, a questão do Ministério Público, é importante, mas a dificuldade que a gente tem de fazer um padrão institucional de relação com o Ministério Público também é
é complicado. Em alguns setores isso acontece, em algumas temáticas, mas tem uma autonomia e uma pauta que ela não é facilmente colocada como uma relação com a saúde pública. Acaba virando uma ação em que a saúde pública também passa a ter uma ação pontual, já que ela não tem uma linha sistemática de relação também. Mas em alguns setores tem uma relação fantástica.